Do Senhor, hoje estaremos finalizando o capítulo 25 de Provérbios, do versículo 11 até o 28. Diz assim: Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre as feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia, que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Amém. Então, aqui ele diz no título do Provérbio 25 de símiles e missões morais. Lições morais. Então aqui a gente vê que ele vai fazendo comparações, né, de coisas para que a gente possa ter uma ideia do significado delas, né. Então ele diz, né, como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento, ou seja, né, as joias preciosas, o ouro, eles são coisas muito valiosas. Então, assim é a repreensão dada por um sábio. Então, aqui a gente vai ver que ele vai fazendo diversas comparações desse tipo, né? Comparando coisas tangíveis com essas lições, né? Para que a gente possa ter esse entendimento. Assim como eu disse, Jesus fazia da mesma forma, né? Ele contava parábolas, né, para que quem ouvisse não entendesse, mas aqueles que tivessem intimidade com ele iriam entender essas comparações, essas lições que ele estava dando ali através daquelas histórias, daquelas parábolas, né? E aí aqui ele vai trazendo diversas lições. E uma das principais lições aqui que eu consigo identificar, né, e que a gente vai ver ao longo de todo o livro de Provérbios falando muito sobre esse assunto, é sobre a língua, é sobre dar falso testemunho, né? Então aqui ele fala muito sobre isso, né? Sobre a pessoa que é desleal, que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então ele diz aqui, né, que a língua branda quebra os ossos. Aí ele diz: martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Então aqui ele vai falar muito sobre esse assunto, né? Aí ele diz aqui, no último versículo, como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Então, a nossa língua, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos também diz muito a respeito do nosso domínio próprio, né? Que é um fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. Então, você dominar aí o seu próprio ser, as suas emoções, os seus sentimentos, né? Subjugar a sua carne para que o espírito se fortaleça. Isso tem a ver com o domínio próprio, né? E com o que sai da nossa boca. Então é isso que ele vem trazendo aqui
nesse final de capítulo 25, e é isso que eu gostaria de deixar para vocês, que nós realmente possamos entender a preciosidade que há na palavra de Deus, assim como ele diz aqui, né? Que assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Então, que nós sejamos ouvintes atentos à palavra do Senhor e possamos aprender e aplicar nas nossas vidas, amém? Em nome do Senhor Jesus.